Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade. Estamos doando cachorro. Quem se interessar, o telefone é 98119-7655. As fêmeas são castradas, todas têm carteira de vacina e estão em bom estado de saúde. Ligue, adote um cão e ganhe um amigo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à Faculdade Unissal por ter disposto o local para nós fazermos a virada cultural. Eu estou agora só conselheiro do diretório, já fui presidente. Estamos começando um projeto que se chama Virada Cultural. Queria agradecer ao William, ex-presidente do diretório, hoje professor, graças a Deus, para vir fazer essa palestra e começar todo esse contexto da virada cultural. Muito obrigado. Bom, primeiramente, boa noite. Agradeço a atenção dispensada hoje aqui para esse momento, essa troca de informações, essa partilha de conhecimento que nós vamos fazer aqui hoje nesse dia. O DCE me convidou para vir falar um pouquinho, fazer uma palestra, enfim, passar algumas ideias e com a intenção de casar o assunto com a virada cultural universitária que nós estamos começando nós estamos abrindo hoje, né, oficialmente, com essa primeira palestra. E aí eu pensei assim, bom, tem que ter alguma coisa de cultural, né, mais do que nada, lógico, é óbvio, né? Então eu peguei a história do teatro e pensei em falar um pouquinho sobre a utilização do teatro no fomento ao pensamento crítico da comédia grega aos dias atuais. Eu sou o William, eu sou licenciado em História aqui no Unissal, me formei no ano passado, comecei a fazer pós-graduação de formação docente para o ensino superior aqui também, e estou no primeiro ano do curso de Arte Dramática da Escola Municipal de Artes Maestro Felipe Camargo, lá de Taubaté. Faço teatro amador, pratico teatro amador desde os 12 anos de idade, já pude participar de um projeto muito legal de iniciativa da Fundação Vitor Tinta, aquela que comanda lá a Editora Abril, que faz parte lá da família Tinta, que todos nós conhecemos muito bem, e tinha patrocínio da EDP Bandeirantes do Brasil. Esse projeto é até interessante, falei um pouquinho de mim, não para faltar com modéstia, mas para já conseguir dar uma introdução. Esse projeto já fala um pouquinho sobre a questão do teatro como formador do pensamento crítico. Por quê? O projeto Letras de Luz, ele tinha a intenção de pegar textos teatrais de autores famosos, eu vou citar um clássico aqui como Machado de Assis, e transformá-los em peças teatrais que incentivaram crianças e adolescentes a leitura através do teatro. Acredito que isso já demonstra um pouco, né, a questão da formação do pensamento crítico. Você está incentivando a leitura. Eu acredito que, né, até falando bem do projeto que eu já participei, quando você inicia alguém na leitura, é aí que você abre todo o espaço para a formação do tal do pensamento crítico que nós vamos falar aqui hoje. Pode passar. Bom, arte grega, a comédia grega, nós estamos fazendo aí uma viagem há cerca de 2.500 anos atrás, algo em torno disso. Já trabalhava com essa questão do pensamento crítico. Eu peguei Lisístrata para colocar aqui, uma peça de Aristófanes, um autor grego da época, cerca de 3 séculos antes de Cristo. Eu estou meio ruimzinho de datas hoje, porque na verdade ela é uma peça interessante. Não sei se você já conhece o texto de Lisístrata, pois então. É um texto interessante que eu trabalhei no semestre passado, lá na Rego. Nós estávamos estudando mais profundamente o teatro grego, a comédia grega, mas os dramas gregos também, né? As tragédias gregas, enfim. E Lisístrata, por eu ter trabalhado um pouco com ela, e também, né, pela alta comicidade que ela apresenta, eu resolvi falar um pouco, iniciar a comédia grega através de Lisístrata. Bom, falando um pouco de Lisístrata, um grupo de mulheres gregas, elas cansadas de todo um ritual quase de guerra que os gregos antigos eles tinham,
Então elas tinham todos os seus homens, né, servindo nas guerras constantemente, por vários anos, por vários tempos, e não parava, e era só guerra, só guerra, só guerra. Elas começaram a sentir uma dificuldade que passou lá pela abstinência do sexo, né? É aí que está toda a graça do contexto de Lisístrata. Elas começaram a se preocupar com a abstinência do sexo e começaram a perceber que os homens também estavam se preocupando com a abstinência do sexo. Então, de vez em quando eles apareciam ali, né, enfim, fazer aquela brincadeirinha e coisa e tal, e etc. E elas então tiveram uma ideia, através inclusive da protagonista da história, a própria Lisístrata, né? Elas tiveram a ideia de falar assim: descobrimos uma maneira de cessar a guerra. Não iremos mais fazer sexo. E assim se foi se desenrolando toda aquela questão de não se fazer sexo e dos homens quererem sexo. Teve uma trégua na guerra lá, né? Então a gente tem ali a protagonista Lisístrata, e depois a gente também tinha uma personagem chamada Mirrina, né? Que ela tinha o seu marido chamado Cineses, que encenavam ali no texto de Aristófanes momentos muito engraçados de uma tentativa de se fazer sexo e não conseguir através da greve que elas faziam. E o ponto interessante em que nós devemos chegar é que elas conseguiram, né? Lá no final, né, os homens, né, Moisés, é difícil, né? Você para pensar comigo, é complicado. Você complica. Você trava todo o sistema ali, complica tudo. Então, assim, para quem tiver um pouco mais de curiosidade, para quem está assistindo a gente aí, na TV Centenário, que inclusive está transmitindo para você aí agora, você vai encontrar lá no Facebook, TV Centenário. Você encontra essa encenação que nós fizemos lá na Escola Municipal de Artes, Maestro Feco Camargo, de Taubaté. Foi uma encenação um pouco enxuta, foi uma pequena adaptação, porque foi apenas um exercício cênico que nós fizemos. E para quem está tendo a curiosidade de compreender qual é o enredo, qual é toda a graça, porque às vezes falando fica um pouco difícil, lá na TV Centenário vocês podem ter aí a apresentação gravada para assistir. Bom, enfim, Lisístrata então foi uma peça que eu escolhi para falar um pouquinho do pensamento crítico. Então é interessante analisar que há 2.500 anos atrás o teatro ele já era utilizado para se fazer pensar, né? Há 2.500 anos atrás, lá no início do teatro, já era utilizado para questionar, para fazer pensar. Existem vários outros textos, né, que principalmente na comédia, a comédia ela era utilizada para isso. Existiam lá os festivais de teatro, né, os festivais de Dionísio, e eram 3 tragédias e uma comédia. As tragédias, elas falam das tragédias, né, aquele negócio que alguém tem que morrer no final e tudo mais, por culpa de tudo que fez, por questão do destino, dos oráculos, e pronto, a gente vai embora. E depois, a quarta apresentação era uma comédia. E lá eles falavam dos políticos da época, lá eles falavam de questões políticas da época, a guerra é uma questão política da época, e chegavam, né, fomentavam as ideias na cabeça das pessoas, e elas começavam a se questionar com relação a esses tipos de coisa que aconteciam e atrapalhavam aí o convívio deles em sociedade, né? E aí a gente começa a viajar mais um pouco. Vamos começar a fazer alguns paralelos aqui, inclusive porque a gente teve um pequeno atrasozinho e aí a gente vai ter que cortar um pouco mais o tempo. Aí a gente já vem um pouco para a arte mais contemporânea, né? Nós temos aqui, na imagem, para os curiosos, Fernanda Nitelli, vocalista e idealizador do grupo musical, artístico, teatral, circense, o Teatro Mágico. Não sei se você conhece o Teatro Mágico, conhece então? Nós temos aqui ele. Ele eu peguei como um grande exemplo. Sou sim um grande fã dele, assumido, mas peguei ele como um grande exemplo para fazer essa ponte, né? Nós já viemos aqui lá da Grécia, nos tempos de hoje, para fazer esse paralelo com Fernanda Nitelli. Um exemplo de como esse teatro, ele ainda, como essa arte,
ela ainda é utilizada para a formação do pensamento crítico. Tem aqui uma frase dele, ó: quem tem medo assimila toda forma de expressão como protesto. Né? As músicas dele, tem músicas romanceadas, tem músicas que brincam um pouco mais, não com coisas tão sérias, mas em grande parte, na grande maioria, as músicas dele têm cunho social, tem cunho político, tem cunho questionador, acabam questionando muitas coisas, fazendo as pessoas pensarem, fazendo as pessoas analisarem, fazendo as pessoas encontrarem o seu local na sociedade. Tem um vídeo do Fernando Netteri aí agora, que ele fala um pouco sobre isso. Músico, ator de teatro, ou qualquer outra coisa, tinha que esperar o bom humor de alguém, de uma televisão, de alguém, de uma estação de rádio, para poder divulgar o seu trabalho. Só que, para colocar isso em divulgação para o público, olha só o que acontecia. Você tinha que pagar um certo jabá, uma certa quantia, porque esses órgãos todos vivem de anunciantes. Então, colocar a sua música seria colocar um anúncio. Então, a música sempre foi tratada igualzinho ao comercial de chiclete. A cultura do Brasil se vinculou a isso, e isso é um grande pecado. E o que a gente vê na televisão não é o artista brasileiro. Aquele que se joga na banheira, que enfia a mão na bacia, não sei se é sagu ou se é geleca. Isso não é o artista brasileiro. O artista brasileiro é muito mais corajoso, sensível, e está aí para divulgar e para debater e para questionar. O povo espera do artista um questionamento, não do padeiro. Hoje o pãozinho está 10 reais cobrado. Não, a gente tem que entender que somente com a agremiação de todos, com a junção, olhando um para o outro, juntando tudo numa coisa só, a gente é capaz de modificar o que está acontecendo diariamente. Hoje eu fiquei muito feliz, porque eu pude passar uns 15 minutos rapidamente com um cara chamado Fernando Depim, meu xará, que é o secretário de cultura daquela cidade, e ele me mostrou o centro cultural que eles irão inaugurar agora dia 21, e é fantástico, porque o que ele estava me falando é que vai ter basquete, grafite, skate, teatro, circo, muitas artes que são, na verdade, colocadas de lado, que são, na verdade, subjugadas, que são deixadas como algo periférico. E, na verdade, o jovem está fazendo circo, está fazendo skate, está se manifestando. Isso é necessário. Eu acho que a gente tem mais é que cobrar isso da prefeitura, tem que aplaudir o que é bom e tem que criticar o que não é feito. Isso é básico, é óbvio. Fantástico. Uma iniciativa como essa merece aplauso, sem dúvida alguma. O ano passado, o próprio Fernando falou assim: olha, nós iremos trazer vocês aqui no ano que vem. Eu falei, vou falar isso no palco. Falei, ele trouxe. Então agora eu vou falar mais uma coisa. Que a prefeitura saiba cuidar dos artistas locais e dar espaço para todos os artistas locais, montar isso num site, qualificar e colocar os artistas quem são, o que estão fazendo, criar festivais independentes, dar espaço para todo mundo. Chega de ator global fazendo comédia romântica dentro dos teatros. Isso está de saco cheio. E uma outra coisa que eu acho interessante a gente batalhar é o estúdio público, que a prefeitura conhecia um estúdio para que os artistas possam gravar, pelo menos por algumas horas, um pouco do material deles. Isso é fantástico. Conto com vocês nessa luta pela arte independente. Muito obrigado pelo carinho de todos. Bom, não querendo entrar no mérito, mas se fosse na época da ditadura ele não estaria mais entre nós, né? Mas enfim, Fernando Netteri, qual artista hoje a gente vê subindo num palco e falando do jeito que ele falou? As coisas hoje, eu não estou aqui querendo questionar, nem criticar, nem dizer se é certo ou se é errado. Mas as coisas hoje elas tendem a ficar um pouco mais comerciais. Né? Isso está certo, está errado? Não está errado. Vamos ser taxativo. Não está errado. Mas as coisas hoje elas estão tendendo a ser um pouco mais
mais comerciais. Por conta de uma situação de momento, por conta do sistema político que a gente tem, por conta do que as pessoas gostam. Afinal de contas, o artista ele tem que colocar ali o que as pessoas gostam, né? E ele tem que se sustentar. Então não está errado quando se diz que as coisas elas estão ficando um pouco, muito, né, mais comerciais do que se deveria. Mas ainda sobram alguns pontos de esperança. E eu acredito que o Fernando Anetelli, ele sintetizou, eu acredito que ele me deu uma grande colaboração nessa palestra hoje aqui, ele sintetizou bem tudo o que eu queria dizer sobre a utilização do teatro no fomento ao pensamento crítico. O artista ele vai lá apresentar a música dele, só falando um pouquinho mais de teatro mágico, para quem vê um cara todo pintado ali com o microfone na mão falando de música. Eles são um grupo que une teatro, circo, malabares, música, naturalmente, eles são uma banda, e de uma maneira toda circense ali, como se vê, pintados de palhaços, de personagens, com figurino e tudo mais. Tem, como eu já havia dito, letras de músicas que questionam questões sociais, que questionam questões políticas, que questionam questões culturais em si, e é um cara que para o show, no meio do show, geralmente não, em todo show ele faz isso, ele para o show e faz um discurso semelhante a esse, questionando as pessoas, convidando as pessoas a participarem ativamente do convívio social. Essa é uma forma que ele encontra. Afinal, ele é um cantor, ele tem ali o microfone, ele consegue parar, não estou aqui discutindo técnica, não tenho competência para isso. Mas existem outras formas. O próprio texto de teatro, quando ele é escrito, ele pode passar isso explicitamente para o público, ele pode questionar. O Fernando ele disse ali no vídeo dele uma coisa muito interessante, que as pessoas esperam do artista que o artista ele faça as pessoas questionarem, que o artista apresente algo de diferente, né? Tanto que eu ando percebendo muito nas campanhas políticas que muitos artistas aparecem nos comerciais, tiramos os candidatos, não estou aqui para falar de nenhum artista específico nem de nenhum candidato específico, mas muitos artistas aparecem nas propagandas. Isso acaba sendo um pouco interessante. Você acaba percebendo que, na verdade, quando eu converso com algumas pessoas, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: elas falam assim, nossa, ele se envolve, ele vê isso, porque com o aspecto comercial, que é o que a grande massa recebe, aquele artista que tem nome, que tem renome, ele não consegue mostrar tanto que ele está participativo na sociedade. Nós temos vários nomes, né? Só para ressaltar que eu não estou aqui criticando ninguém nem nada do tipo. Nós temos vários nomes de artistas que participam ativamente na sociedade, de problemas sociais, de problemas críticos, né? Da sociedade e tudo mais, como o Fernando Anetelli fez. E o nosso tempo ele está um pouco curto, né? A gente atrasou um pouquinho aí, eu tive que reduzir, então peço desculpas, tinha até mais algumas coisas para falar, mas queria concluir essa questão do pensamento crítico como um ponto pessoal meu. Aqui, nessa oportunidade que eu estou tendo hoje, fico muito feliz, porque eu me formei em História no ano passado, aqui no Unisal, e comecei agora a cursar artes cênicas, lá em Taubaté, na Fego Camargo. Muitas vezes fui questionado pelas pessoas no sentido de, na verdade não é nem um ponto de vista pessoal, é uma partilha que eu estou fazendo com vocês. Sempre fui muito questionado pelas pessoas, mas o que você quer sendo professor de história e indo fazer arte? Gente, eu espero que dei o máximo que eu pude com o tempo curto que nós estamos tendo aqui, por conta de uma entrevista que nós tivemos, justamente passar isso. Tentar colocar um pouco essa questão histórica que eu pincelei muito rapidamente, com essa questão de um exemplo que eu acabei passando, só um exemplo, sobre o aspecto atual da arte crítica, da maneira com a qual eu estou passando, partilhando conhecimento com as pessoas da forma com a qual eu estou fazendo aqui. E deixo também, nesse sentido, como a proposta é fazer pensar, um convite para que as pessoas sempre, da maneira mais radical que for possível, façam as coisas sempre pelo prazer. Esse negócio de dinheiro, esse negócio de bom salário, esse negócio de
Não estou aqui, por exemplo, criticando quanto deve ganhar cada profissional. Não, estou dizendo, esse negócio de dinheiro, ele vai vir com a sua capacidade enquanto profissional daquilo que você faz com o coração. Não com aquilo que você tem de perspectiva, porque às vezes a gente observa, já foi moda direito, hoje vai entrando em engenharia, e as coisas elas vão ondulando, né? Isso eu acho interessante. Estou passando essa experiência pessoal de busca dos sonhos, porque eu acredito que dessa forma nós seremos mais capacitados para pensar enquanto sociedade. Nós seremos pessoas mais felizes e a nossa sociedade ela vai conseguir se desenvolver de uma maneira mais harmônica, de uma maneira mais tranquila e de uma maneira mais feliz. Eu peço desculpa para vocês por alguma coisa, né? A gente teve que enxugar um pouquinho aqui o nosso trabalho, mas acredito que deu para passar um pouquinho a ideia e também quero abrir. Na verdade, eu estou dizendo que enxuguei um pouco para poder abrir, a gente tentar conversar um pouquinho aqui sobre algumas coisas. E antes disso, só fazer um agradecimento ao Felipe Reginaldo, meu presidente aqui do DCE, meu irmão, grande amigo, assim como o Moisés também, meu amigo de anos, assim como o Felipe, todo o resto da turma do DCE. O Moisés que me ajudou aqui em todo o princípio, né, aqui da parte técnica aí, do notebook, do PowerPoint e tudo mais. E agradecer também aqui a minha professora Natasha, de História do Teatro, lá da Escola Municipal de Artes Mestre Fego Camargo de Taubaté, por todo o conhecimento que ela passou para mim aí, nesse período de 6 meses. Eu ainda estou terminando o senhor. Está novinho ainda? Eu estou novinho ainda. Vou chegar lá, agradecer ela, se ela puder me dar um pontinho na nota. Estou brincando, brincadeira, foi uma piada. Mas agradecer, é isso. Se quiser falar alguma coisa, a gente pode até conversar um pouquinho aqui, temos uns minutinhos. Antes do debate, da conversa que nós podemos ter, primeiramente eu gostaria de agradecer, enquanto diretório, enquanto membro, querendo ou não, faço parte do conselho, enquanto o presidente, que também está participando muito bem, está fazendo o seu trabalho, todos os demais membros. Gostaria também de agradecer enquanto instituição. Acredito que por estar 9 anos na faculdade não é pouca coisa. E, querendo ou não, a Unisal tem esse cunho musical, tem esse cunho salesiano de Dom Bosco. E você, William, quando pensamos nesse sentido de trazer algo cultural, nós pensamos em você. Até porque convivo com você há muitos anos e sei o quanto você é apaixonado pelo sentido que é a arte. Você vive ela cada dia, cada momento, em cada respiro seu. E tenho certeza que esse movimento nosso da vida cultural é muito importante. E com você está sendo muito mais. Abro agora o debate. E todos nós podemos conhecer um pouco mais o conceito do que é a arte, que é muito vasto. Muito obrigado. Eu que agradeço, Moisés. Só uns apontamentos, assim. Meu nome é Laura, estou no último ano de filosofia. Assim como você, terminarei o curso agora e farei artes cênicas. Eu vou prestar vestibular para fazer artes cênicas. Tudo bem? Dirige-se um pouquinho ali na frente, seria legal, né? Não. Não, vamos lá. Vamos lá. Não, Vamos lá, isso, tá bom. Vamos lá. Não, vamos lá. Alô? Então, meu nome é Laura, estou no último ano de filosofia. E assim como você, eu também fiz teatro a minha vida inteira e uso teatro nas aulas de filosofia o tempo todo. Inclusive, nessa proposta do Sal de Licenciatura da Comunidade, esse sábado, eu vou dar uma oficina de teatro voltada para a filosofia. Assim, eu acho extremamente importante o teatro e a arte, porque você também é ligado à filosofia da arte em qualquer âmbito, principalmente na história. Quando eu vou dar uma aula de história, alguma coisa assim, para substituir, eu, ao invés de pegar textos históricos mesmo, eu pego alguma coisa do contexto, sabe? Uma literatura para ler com os alunos, e sempre ligar, assim, eu acho importante. E eu gostaria que uma próxima vez que você viesse, você pudesse continuar falando da Grécia, eu tenho bastante interesse. Sim, então eu até aproveito, eu fiquei um pouco preocupado com o horário, mas eu percebi aqui que a gente tem uns tempinhos. É legal fazer um paralelo com a Grécia ainda, no tempo lá dos festivais gregos de teatro,
que uma coisa que às vezes a gente acha um pouco distante da gente, eu acredito que você já saiba disso, mas nos festivais gregos era o governo quem pagava os festivais e de certa forma também, em alguns casos, na maioria deles, os próprios grupos que iriam se apresentar, as próprias produções. E ainda assim, naquela época, eles criticavam, eles questionavam questões políticas, eles questionavam questões sociais que estavam vivendo naquela época. E o povo saía de lá pensando. Né? Então, assim, a gente às vezes faz uma viagem há 2.500 anos atrás, acha que, por mais que a gente saiba que democracia veio da Grécia, que não sei o que, todos esses conceitos, às vezes a gente acha isso um pouco, mas isso parece hoje em dia, né? Isso parece, né, as leis suameiras, os PROACs da vida aí, né? Isso parece hoje, mas não é, naquela época já existia e já se existia, de certa forma, uma coragem para se falar, para se pensar criticamente através do teatro. Agora, com relação à utilização disso na sala de aula, é justamente essa a meta que a gente tem que ter. Porque eu vou partilhar uma coisa com você, não sei se você vai concordar comigo. Um dos grandes problemas da educação, no meu ponto de vista, eu quase que não sou ninguém para poder falar disso, né? Mas você é do modesto, né? Vamos parar com isso. Mas enfim, no meu ponto de vista, o problema da educação de hoje é que ela está muito desinteressante. A sala de aula é um lugar chato. Eu não queria estar na sala de aula. Não queria. E quando você se utiliza de metodologias diferenciadas, como o teatro, a música, a dança, qualquer manifestação artística, você com certeza, eu tenho certeza que você pode confirmar isso para mim, você consegue atingir muito mais os alunos e consegue fazer com que eles façam em paralelo com os ensinamentos que você está passando para eles ali, de maneira muito mais lúdica, e que eles conseguem sair da escola com um pensamento crítico, analítico, pensar mesmo mais abertamente sobre as coisas e não ficar dormindo, ouvindo o foninho de ouvido. Eu queria fazer uma pergunta. Você começou agora a pós-graduação na parte de docência superior. O que você acredita enquanto agora pós-graduando, fazendo artes cênicas, o contexto do professor na arte cênica dentro da sala de aula? Como você analisa isso? Agora pensando já como pós-graduando e posteriormente, eu acredito que você tem muito contexto para estar ainda nessa faculdade dando aula, em qualquer outra faculdade. Como você pensa a faculdade, o ensino na faculdade? O ensino na faculdade, eu não posso dizer para você, Moisés, que ele está tão desinteressante quanto o ensino regular. Porque, de fato, a faculdade ela já é um ambiente um pouco mais aberto, por natureza. Né? As faculdades, elas têm interesse, todas elas, de formar esse pensamento crítico, sobremaneira essa daqui, na qual nós estamos, que tem toda essa abertura para a arte, inclusive essa todo mundo sabe disso, uma das propostas de Dom Bosco, né? É uma herança de Dom Bosco, essa utilização das artes na faculdade, e que a utilização do teatro ou qualquer outra manifestação artística dentro da sala de aula, tanto no ensino regular quanto no ensino superior, ela não é necessariamente que você espere que um professor ele entre fantasiado de alguma coisa e faça uma performance na sala de aula. Mas ela dá ao professor mecanismos de que ele possa estar fazendo praticamente com que essa aula ela seja mais interessante, menos técnica, tá certo? Em alguns momentos, em algumas matérias, em alguns pontos específicos, isso talvez seja necessário, né? Mas o teatro, a arte, ela dá mais leveza ao educador, né? Eu penso dessa forma, né? Eu sou um dos que pensa dessa forma. Eu acredito que seja um pouco por aí. É isso que eu penso. As coisas elas têm que ser mais leves. Não vou dizer que o ensino superior ele tá desinteressante, mas que as coisas, elas, quando tem arte no meio, cara, elas fluem muito melhor. Elas são mais interessantes, mais agradáveis, mais leves. Você nem vê o tempo passar. Sobre o seu contexto, você se interessou pela arte desde quando? Qual no colégio? Como que foi? Foi no ensino fundamental? Como você se interessou? Como foi a base para você chegar onde você chegou hoje? Bom, não sei. Acho que, na verdade, quando vi alguma coisa na televisão, principalmente aqueles programas excelentes, lúdicos,
principalmente no passado, a gente tem exemplos aí como o Castelo Rá-Tim-Bum, né, esses programas aí que passavam na TV Cultura, que inclusive são programas de cunho pedagógico, inclusive premiadíssimos na América Latina inteira, você está entendendo? Premiadíssimos no mundo inteiro, produção brasileira, né, que a gente tem que valorizar, que se espalhou pelo mundo aí, e de cunho pedagógico, justamente por conta de toda a proposta ali da Fundação Padre Anchieta, da TV Cultura ali, de todo aquele grupo. E eu acredito que vendo essas coisas, achando aquilo muito louco, muito legal, querendo estar ali no meio, a gente com aquela cabeça de criança vai começando a se aproximar um pouquinho mais, aí aquele grupinho de teatro da escola, aí aquele grupinho de teatro da Casa de Cultura, no caso aqui de Lorena, acredito que todas as secretarias de cultura também, mesmo que de uma maneira ou outra acabam oferecendo alguma coisa desse tipo para a juventude, para as crianças, até para os adultos da cidade. Mas eu acredito que foi assim, quando eu vi, eu estava totalmente contaminado pela situação e quis buscar cada vez mais para Não saiu da Vila do Chaves. Oi? E não saiu da Vila do Chaves. Exatamente, entendeu? Estamos aqui na Vila do Chaves ainda, mas buscando lá agora, já tendo realizado um sonho, que é a formação em História, começando outro agora, que é a formação em Artes Cênicas, e tentar passar alguma coisa de boa para esse mundo aí. A gente é uma gotinha cada um de nós, né? Mas tentar passar alguma coisa através dessa formação. Mas foi acontecendo, é que nem uma paixão, que nem quando você conhece sua namorada, quando você vê que você já está envolvido ali, e você não quer largar mais, e você gosta e vai embora. É interessante a análise que você faz de essa vivência da arte no contexto da vida humana. Esse contexto, será que a sociedade ela está hoje, no mundo de hoje, com iPad, iPhone, toda a tecnologia, será que isso está se perdendo? O contexto da arte na vida da gente, se você for pegar um Fernando Anetelli da vida, um teatro mágico, uma proposta igual a deles, não. Você está, inclusive, tendo mais meios, eu não sei se você concorda também, você, inclusive, está tendo mais meios de poder fazer a divulgação desses aspectos, dessas coisas, dessas manifestações artísticas. Você está tendo mais possibilidade em época política, você sabe muito bem disso. A gente, não vamos entrar em méritos pontuais, mas você sabe muito bem disso, que a gente está tendo muito mais facilidade. Nós estamos debatendo com pessoas que nós nunca vimos na vida sobre política, sobre campanha mesmo. Você dá a sua opinião, eu dou a minha, ela dá dela, ele dá dele, ele dá dele, e a gente vai debatendo ali. Então a gente está tendo mais acesso. É fato que a tecnologia, ela por um ponto, acaba afastando as pessoas, mas por outro, ela está enchendo muito mais de oportunidade a vida das pessoas. Eu coloco nesse contexto. Só uma coisa, se não fosse a internet, se não fosse esse contexto de facilidade, de rapidez, o teatro mágico, ele, por exemplo, não conseguiria dar lastro a essa ideia de que eles têm que pirataria não é crime, que o importante é propagar o acesso, é propagar a arte. Isso se dá com a internet, com todo esse acesso. No contexto de fazer essa tecnologia no qual nós estamos conversando, debatendo, eu proponho essa mudança de pensamento que você acabou de declarar, que a sociedade para e pensa, e muitas das vezes a gente olha uma arte, a gente cria-se uma arte, e não temos uma realidade daquilo, se torna muito manipulado. Às vezes, o que acontece no mundo atual, que eu, pelo menos do meu ponto de vista, que hoje eu olho e vejo, é uma massa muito manipulada através das artes que são criadas, desde a tecnologia até o mundo na Terra, o antigo da Grécia. Não sei se isso começou uma performance pior durante os anos, as décadas e os séculos, mas a sociedade se tornou, ao mesmo tempo, muito mais fácil as ações, você deu conhecimento, mas ao mesmo tempo ficou muito mais manipulado. Você não acredita nisso? Eu acredito que, eu não sei se eu vou chegar no ponto que você quer. Eu acredito que o problema, vou repetir, não está errado, mas o problema, eu acho que o ponto que você está encontrando, a crítica que você está me trazendo, o ponto de vista que você está apresentando, eu estou começando a ser redundante, eu acredito que cai um pouco na questão da comercialização. A comercialização, ela é algo fria, superficial, não está errado. É aquela novela que você vai assistir ali de noite para se distrair, acompanhar um enredo e tudo mais, não está errado.
Mas eu acredito que é um enredo, né? É uma proposta, né? Mas não é uma proposta que te faz pensar, te faz criticar, te faz analisar. Você está acompanhando uma história ali, né? Ao passo em que a gente acaba mergulhando numa questão um pouco política, que vem da questão do incentivo. A Fernanda Netelli disse ali, eu não sei se eu estou acompanhando o seu raciocínio, mas a Fernanda Netelli disse ali que as prefeituras invistam e incentivem os seus artistas. Entende? Na verdade, todas as pessoas, de todos os pensamentos que escolham qualquer área, qualquer rumo de vida, elas têm que ser incentivadas. Mas o lado artístico do nosso país, apesar de ter grandes produções, de ter grandes ideias, temos aí Fernanda Netelli, Teatro Mágico, não me vem outro nome na cabeça, mas produções televisivas como o Castelo Rá-Tim-Bum, que já completou 20 anos, está com uma mega exposição em São Paulo. Então, isso tudo precisa ser investido, e não é. Tem muito dinheiro para ser investido. É que não é divulgado e ninguém procura. Então, eu gostaria de complementar a sua colocação, porque a crítica que você está fazendo é o que nós chamamos na filosofia de indústria cultural, que é a indústria cultural do cinema, a indústria da música, e que os filósofos chamam, como Adorno, de morte da arte, a morte da arte. Então, existe uma grande separação entre o que é produzido pela indústria, né, de massa, e o que é considerado realmente arte. Só isso que no curso de artes cênicas, lá em Taubaté, de arte dramática, aliás, a gente se depara muito com essa situação, né? O que é comercial e o que é artístico. Existe uma diferença já na produção do produto que você quer ter ali no final. Da proposta que você vai passar e tudo mais. A arte é aquele negócio que você pega um coletinho, sei lá, estou falando superficialmente, mas que você pega um coletinho e começa a apresentar um cordel ali na praça. Uma coisa mais comercial é você pegar um grande clássico do Walt Disney, por exemplo, fazer uma montagem e trazer ali, vai lotar de criança, de pai, os caras vão ganhar dinheiro, entendeu? Está errado? Não está, o cara precisa comer, ele está fazendo arte e por aí vai. Engraçado que nesse debate todo que nós estamos tendo, ontem fiquei até 2 horas da manhã com uma amiga minha num local, conversando, e deparamos com esse debate, com isso, porque ela viajou para outro país, e a cada esquina, em cada local, tem um ponto para a pessoa poder ir lá, pegar um violão, que está exposto ali, para você ter o uso do violão, um espaço para você fazer a arte, um espaço para tudo que é aquilo que realmente é arte, até dentro do metrô. E falta isso ainda no Brasil. Falta o governo federal, o governo estadual, o municipal, eles pensarem em políticas culturais de verdade. Como eu acredito que se tivesse hoje incentivo de verdade, acredito que você e tantos outros não estariam ainda na Dorismo. Estaria já numa Globo, numa cultura, fazendo o seu trabalho, que é muito importante para a cultura nacional. Mas o amadorismo também é importante. Não sei. É o princípio, a base. Mas falta investimento nesse sentido todo. O que acontece mais ou menos é o seguinte: a gente ouve muito padre que diz assim, não, mas é uma questão cultural. O povo brasileiro ele não está preparado para isso. A nossa amiga filósofa ali, acho que pode discorrer mais sobre isso. Isso é uma máquina que existe, que não é culpa de partido A, não é culpa de partido B. Eu tenho uma teoria de que o Estado ele já tem vida própria. Entende? A gente pode combater ele, combater no bom sentido, de simplesmente se organizar socialmente, ter um convívio mais harmônico com as coisas, etc. Mas a máquina, ela já tem, o Estado, ele já tem uma vida própria que vai trazendo essas ideias para a nossa cabeça. Se fosse assim, se fosse uma questão cultural, que o brasileiro não está preparado, vou voltar de novo no meu amigo Fernando Netelli aqui. Ele não conquistaria cada vez mais, a cada show dele, mais seguidores e mais seguidores e mais seguidores e mais seguidores e mais seguidores, com toda a viagem que ele faz nos shows dele. Então é uma questão de investimento. Investimento, e quando eu digo investimento, não é só no sentido financeiro. Investimento de espaço, investimento de capacitação, tudo isso gira em torno de dinheiro, né? Mas enfim, é uma questão de espaço, é uma questão de capacitação, é uma questão de valorização.
É uma questão de iniciativa, de empreendedorismo dentro da área artística. O empreendedorismo que eu quero dizer são dos meios políticos e etc. Né? Então, eu acredito que falta, na verdade não é que falta, é aí que está a nossa tarefa. Você que disse que vai querer ser artista, vai querer estudar, artista já é, se quer ser artista já é artista, vai querer estudar arte dramática também, artes cênicas, quando terminar a faculdade de filosofia, fica essa tarefa de que nós temos que levar todos esses questionamentos. O artista, ele tem que se manifestar politicamente diante das coisas. E ele tem esse poder, porque ele tem o microfone na mão, ele tem a câmera na frente dele, ele tem uma caixa de som que vai estar propagando a voz dele. Inclusive nós estamos começando uma campanha para colocar uma escola de teatro em Goiânia. Exatamente, já existe, se eu não me engano, eu posso estar falando uma besteira muito grande aqui, mas já existe um projeto de lei que prevê uma escola municipal de artes semelhante à de Taubaté, aqui na cidade de Lorena. E aí, como é que a gente vai fazer para isso acontecer? Como que nós vamos nos mobilizar para que isso possa acontecer e que Lorena tenha, Guará tenha, Aparecida tenha, Pinda tenha, todas as cidades tenham uma escola municipal de arte? Como que nós vamos conseguir nos manifestar nesse sentido? Como que nós, enquanto artistas, vamos nos mobilizar e conseguir chegar nesse ponto? Então fica essa tarefa para o artista. O artista, ele tem um microfone na mão, ele tem a câmera na frente dele, ele tem a caixa de som que vai propagar a voz dele. Entra onde é o questionamento, que é a internet, a divulgação hoje da rede social. Que justamente, é onde a internet vem facilitar, não dificultar. A internet, ela vem facilitar, muito. Sobre a falta da política pública, e não do financiamento público. Porque nós temos lei Rouanet, nós temos outras tantas leis dos quais foram criadas para o incentivo à cultura, e até foi há pouco tempo criado um cartão de cultura para todo mundo ter acesso e acesso à informação. É interessante que agora parece que o governo, os municípios começam a pensar cultura diferente, como o Fernando pede que propaga em cada momento. Hoje, o ponto do qual eu parto pelo pressuposto é que a cultura ela começou de fato a andar, mas é muito bebê. Por isso que eu digo para você, Moisés, eu disse isso há um tempo atrás. É interessante fomentar nas pessoas, você que é professor, você que é professora, é interessante sempre, muito cuidado, deve existir um zelo, um discurso muito preparado, muito competente para passar essa ideia. Mas é interessante que nós passemos a ideia para as pessoas de que elas têm que fazer o que elas têm paixão. É esse o recado que eu insisto em deixar. Porque quantos artistas nós não estamos perdendo? Quantos artistas nós não estamos perdendo? Porque a pessoa ela vai ser lá outra profissão, porque ela está preocupada com dinheiro, e etc. Quantos professores nós não estamos perdendo? Porque a pessoa ela está preocupada com o bom salário, o seu bom rendimento financeiro, enfim, isso não é relativo, mas eu não sei se vocês vão compreender a ideia que eu estou querendo passar. Acaba sendo relativo, porque vai ser proporcional à sua competência, vai ser proporcional ao seu desenvolvimento, vai ser proporcional ao que você busca, ao que você se dedica. Então, com esse discurso inflamado, né, Moisés, eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que foi muito bom estar aqui, como egresso do curso de História, né, o professor Tadeu, que vai iniciar agora a palestra dele também, acabou de chegar aqui, uma pessoa a quem também eu devo agradecer por toda a instrução, por todo o conhecimento que ele me ajudou a captar nos anos do curso, e é esse recado que eu quero deixar, que nós precisamos buscar cada vez mais o nosso desenvolvimento. E os artistas, os professores, que são os grandes protagonistas dessa busca. Né? Então, mais uma vez, agradecer a vocês, esse debate gostoso que a gente teve, e até a próxima, pessoal. TV Centenário Cidadania Total. Participe do grupo de discussões enviando e-mail para tvcentenario@yahoo.com.br.